Está melhorando para quem? Eu gostaria de saber quais são as pessoas que estão se beneficiando da melhoria que o senhor diz ter na economia brasileira. O grupo social, quem são? Quais são as pessoas? Quais são os setores que estão melhorando? Eu acho que isso é importantíssimo nós sabermos. Os senhores estão fazendo cortes nos orçamentos que são absurdos, são desumanos, ministro. Eu aqui falo para a sua humanidade. Eu tenho percebido que Vossa Excelência tem feito algumas atividades políticas, inclusive, e acho que Vossa Excelência está com vontade de se candidatar a presidente da República, o que lhe é um direito, claro. Mas como presidente da República, o senhor não pode governar só para fundo de investimento. O senhor não pode governar só para o mercado financeiro. O senhor hoje é o ministro da Fazenda, que só olha fundo de investimento e mercado financeiro. Sabe o que os senhores fizeram com o orçamento da República? Vocês terminaram com o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Era 700 milhões. Isso é nada perto de um orçamento. Sabe quantos vocês deixaram? 600 mil. Mas sabe o que isso significa para o pequeno produtor rural? Para o agricultor, que tem uma vida tão difícil no país? Significa ele comer, ele ter renda para melhorar a sua alimentação. Significa isso. Vocês terminaram com o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Pobre não tem vez nesse governo, é só estatística. O Bolsa Família está caindo. A educação, os senhores cortaram mais de 50%. Como que um país vai se desenvolver sem educação e sem ciência e tecnologia? Me diz qual foi o país no mundo, ministro, qual foi o país no mundo que abriu mão de recursos públicos para desenvolver sua ciência e tecnologia? Qual foi? Se o senhor me disser um país aqui que desenvolveu sua ciência e tecnologia só pelo setor privado, eu vou dar ao senhor realmente meu voto de confiança. Não existe. Ciência e tecnologia precisa de dinheiro público para ser desenvolvida. Vocês cortaram. Vocês não querem soberania nacional. O Minha Casa Minha Vida, que era um programa que, além de proporcionar casa ao povo mais carente, dava emprego, acabou. Vocês colocaram a Caixa Econômica para financiar imóvel a partir de 800, 900 mil reais. Que política é essa? Para que serve o governo? É um governo às avessas, é o governo dos ricos. Aliás, eu tenho um quadro aqui, um gráfico aqui muito interessante, professor Marcelo Medeiros, que ele mostra o seguinte: em 2016 nós começamos a ter uma queda de renda dos pobres e dos ricos, por conta da crise internacional e a crise que nós tínhamos no Brasil, final de 2015 e início de 2016. Só que, a partir do quarto trimestre de 2016, sabe o que aconteceu? A renda dos ricos começou a subir e a dos pobres despencou. Como é que a gente explica isso? Nós estamos governando para quem, ministro? Para quem que está melhorando a atividade econômica? Nós voltamos a ter fome no Brasil. A fome tem uma cara muito feia. Talvez porque, acho que Vossa Excelência nunca passou fome na vida, não sabe o que é. O presidente Lula passou, por isso que ele sabia o que era fome. E ele fez um programa para tirar as pessoas da fome. Como é que a gente explica para o mundo que a gente passou a ter fome? Como é que a gente explica? E que ainda tem um juro de 4% e o rentismo no Brasil é que manda na economia? É vergonhoso para um país como o nosso, que já tinha superado isso. Às vezes o pessoal diz para mim o seguinte: vocês criticam tanto o ministro Meirelles, mas o ministro Meirelles serviu ao governo do presidente Lula. É verdade. Vossa Excelência serviu e eu acabei de dizer que o presidente tem um grande respeito por Vossa Excelência. E lhe gosta. Mas o posto era diferente. A política dava orientação à economia, e não ao contrário. Quem orientava a economia era o presidente da República, com a visão política de país. E sabe por que deu certo com o Lula? Não é porque nós estávamos bem internacionalmente só, a economia estava bombando, que já tivemos outras oportunidades que a economia estava bombando internacionalmente e que nacionalmente o povo brasileiro tinha fome. Deu certo porque o Lula governa com a cabeça do povo. Eu estou acompanhando o presidente Lula nas caravanas que ele está fazendo, ministro. É impressionante. Nós tivemos uma pequena propriedade agrícola, de agricultura familiar, que tinha cooperativa. Eles plantavam moranguinho, plantavam mamão, e eles mesmos fazem os doces e tal. Aí sabe o que ele disse para nós? Ele disse assim: olha, presidente, até ano passado eu consegui um Pronaf legal. Esse ano o banco já não quer mais me fazer Pronaf. Eu não tenho como fazer o financiamento de custeio da agricultura. Eu não tenho como fazer. Sabe quanto foi o primeiro Pronaf que esse agricultor pegou, ministro? 15 mil reais. O que é 15 mil reais? Nada, nada. E estão cortando isso. O último que ele pegou era na faixa de 50 mil reais. O que é 50 mil reais? Nada. Mas sabe o que significa para eles? Significa que ele cria a família dele, o genro dele, a filha dele. Significa isso. Eles têm cooperativa lá.
Agora, sabe por que o presidente Lula fazia Pronaf? Porque o presidente conhece isso. Ministro, se o senhor quer mesmo ser candidato e governar o Brasil, que é um direito seu, conheça o Brasil. Pise o Brasil real, não fique só nos carpetes e no ar refrigerado do sistema financeiro. Essa gente ganha bem, essa gente come bem, essa gente, para falar que o orçamento está inchado, fala. Eles não precisam, aliás, eles precisam do orçamento, eles querem que corte dos pobres para eles ganharem. A gente não pode governar um país assim. O senhor conviveu com o presidente Lula, o senhor sabe a cabeça do Lula. O Lula pisa em assentamento do MST, o Lula pisa na agricultura familiar, o Lula vai para dentro da universidade, da escola pública, vai para a praça conversar com o povo. Eu assisti cenas chocantes nessa caravana. E nós estávamos em Minas, não estávamos no Nordeste. Está bem que era o Vale do Jequitinhonha, que é uma região mais pobre. Mas as pessoas pegavam na mão dele e choravam. E diziam assim, o senhor tem que voltar, o senhor tem que voltar. A mulher estava com uma baciazinha cheia de alface, ela disse assim, esse vai ser meu almoço hoje, presidente. Então, o que nós estamos fazendo? Que economia nós estamos servindo, ministro? A única economia que nós podemos servir é a economia que ganha para o povo. E o senhor sabe muito bem que quando o Lula foi presidente, não tirou do povo que estava ganhando dinheiro também, dos ricos. Ganharam um pouco menos, mas continuaram ganhando. Agora, a maioria do povo brasileiro ganhou. Então, eu pergunto, para quem está melhorando a economia, ministro? Muito obrigado, senadora Gleisi. Senador ministro.